Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 9º dia de introdução ao Antigo Testamento 2, segundo bloco. Vamos agora compartilhar aqui o livro do Rio, na parte que fala sobre o profeta Jeremias. Logo na sequência, vamos estar trabalhando no livro do Panorama, também falando do profeta Jeremias. Vamos ver. A leitura é bem contundente, mas é tão rico de informações que eu quis, ao invés de trazer um slide, eu falei, não, vamos mergulhar no livro, vamos pontuar. E é claro, vamos tentar ser mais objetivo, né? Mas ao mesmo tempo eu quero fazer isso com vocês, tá bom? Então vamos lá. O livro de Jeremias. Pastor Johnny, tenha bondade, faça a honra para nós. Pois não. Introdução. Autoria. Título. Esta profecia projeta-se sobre o nome do seu autor, Jeremias, o qual significa o Senhor designa ou estabelece. Suas profecias inverossímeis foram muito atacadas na sua época, mas eram inabaláveis palavras divinas, conforme sua posterior comprovação. O próprio título anuncia essa certeza. Joia. Agora, olha que interessante aqui, só comentando um pouco sobre o mapa da cronologia, só para a gente pontuar algo aqui. Ó. O profeta Isaías foi um profeta da corte. Passa pelo reinado de Uzias, Jotão, Acás, chega até Ezequias. Alguns vão dizer que é no reinado de Manassés que ele é partido ao meio. Isso é uma questão de tradição judaica. Possivelmente, quando Hebreus cita que alguns profetas, que essa terra não era digna, se sujeitaram a fazer a vontade de Deus a qualquer ponto, mesmo que para isso eles fossem mortos, e no caso alguns foram partidos ao meio, possivelmente Hebreus está se referindo a Isaías, que nos dias de Manassés faz essa atrocidade com o ancião Isaías. Olha como que isso é interessante, irmãos. Vem o silêncio profético, talvez mesmo de propósito, Deus se calando, mostrando aqui, quem sabe, o seu descontentamento com a tribo do sul. E logo na sequência vem Amon e Josias. Josias tem um destaque diferenciado. Ele é um rei especial que faz uma reforma no templo, ele restaura o culto, ele não liga para os seus antepassados, que no caso foi Manassés, pelo contrário, reescreve a história. E Jeremias então começa o ministério nos dias de Josias. Mas Jeremias não fica apenas nos dias de Josias. Ele passa por outros reis que também tiveram outras performances. No caso, Joacás, Joaquim, Zedequias. E aí ele tem uma experiência muito difícil também. Ele é da corte como Isaías, não da corte do palácio, mas ele é um sacerdote, então ele tinha um acesso diferenciado, mas ele não se vende, ele não se dobra. E ele tem dias difíceis, como a gente acabou de ver. Ele sofre na sua época, né? Ele tem esse momento de dificuldade. As suas profecias foram muito atacadas em sua época, mas eram inabaláveis as palavras divinas. Então, Jeremias, ele se conserva como um profeta, assim como Isaías, e aqui para nós serve como modelo de vida e de obra. Continuando, pastor, tenha bondade. B. Autor. Bom, 1. A autoria de Jeremias é fato provado e não tem sofrido séria contestação. Pode ser confirmada de dois modos. Internamente, o livro tem numerosas referências biográficas e autobiográficas de Jeremias como autor e Baruque como escrivão ou secretário. Nenhum outro profeta teve o seu nome repetido tantas vezes quanto Jeremias, 131 vezes. Baruque é mencionado 23 vezes. Dá uma pausa aqui, pastor, por gentileza. Olha que interessante. Lembra que eu disse que para o profetismo, no primeiro bloco, assim como Jeremias foi extremamente importante para o profetismo, para os profetas, não literários, não, e não clássicos, e para os profetas literários e clássicos, ele foi um tipo de Paulo para o profetismo. E podem ver que ele tinha um escrivão ou um secretário. Ele era influente. E ele era uma pessoa respeitada. Tinha um colegiado também que o acompanhava. Mesmo diante de toda a dificuldade,
mesmo diante de toda a oposição, porque num primeiro momento ele não tem oposição, porque ele está profetizando para Isaías, para Josias. Ó, irmãos, isso que eu acho que é notável, que a gente tem que resgatar, e eu faço questão agora de dar um destaque aqui com vocês. Essa questão. Jeremias, ele tem o quê? Uma postura irredutível contra o erro, contra as coisas erradas. Ele não se vende, ele se mantém fiel, e ele conserva-se diante de Deus de uma forma tão linda, e passando por esses períodos de êxito, onde o rei está sendo favorável, e também de momentos onde o rei não está sendo favorável. Então, esse livro, você vê, quando a gente acaba de ver, a gente não tem dificuldade de reconhecer a autoria, mas perceba, 131 vezes ele é citado, Baruque 23 vezes, e a postura dele como aquele que escreve, aquele que faz a obra, e como eu disse há pouco, ele é um tipo de apóstolo Paulo para os profetas. O apóstolo Paulo foi fundamental para o Novo Testamento, para a igreja primitiva, por causa dos seus escritos. Assim foi Jeremias. Por isso que a gente vai dedicar essa aula aqui para a gente extrair o máximo de informação do que os livros, textos têm para nos ensinar. Tá bom, meus Pastor, irmãos? Ô, Pode falar. pastor, observação. No claro. livro que nós temos, desculpa, Gil, mas no livro que nós temos aqui, a edição foi reimpressa, acho que em 2022, ele faz menção de um número diferente do número de vezes que ele é Era isso citado. que eu ia mencionar também. Ah, tá. Qual? Aqui no livro 116, 116, e Baruque, quantos são mesmo, Gil? 20, né? É mencionado 20 vezes. Então é uma correção, né? Provavelmente. Joia. Beleza, obrigado, viu, meu irmão? Fica registrada essa correção. Então, continua lendo para nós, meu irmão, por gentileza. Então, a primeira A e agora a B. A evidência B é externamente. O livro é atribuído a Jeremias em Daniel 9:2 e Esdras 1:1, bem como em tradições judaicas. Olha que interessante. Ou seja, ninguém tinha dúvida da influência dele e da veracidade dele e dos escritos dele. Tá bom? Então, continua para nós, meu irmão. 2. Formação de Jeremias, né? Exato. Então, a formação de Jeremias é toda ela envolvida com profecia. Por esse motivo, sabe-se mais da vida pessoal desse profeta do que de qualquer outro. Em muitos casos, suas ações tornavam-se parte da mensagem. Das seguintes observações, pode-se traçar o perfil do profeta. Olha que interessante, irmãos. O profetismo, assim como foi com Elias, perceba que quando eu falo que ele era um discípulo de Elias, da escola dos profetas, a maneira em que ele se apresenta, claro, ele é um profeta também, mas ele ilustra bem aquilo que ele registra de Elias e de Eliseu, na sua íntegra. A maneira que ele age, como ele se comporta, a vida dele acaba sendo um anúncio da mensagem dele. Alguém já disse uma frase, e eu acredito nessa frase: pregue sempre o evangelho, e se precisar, use palavras. O verdadeiro profeta, ele profetizava até quando não estava fazendo um discurso, né? A vida de um profeta era assim. Lembra quando Eliseu passa por uma casa de uma mulher que ela dizia: ali vai um servo de Deus? Assim é um cristão de verdade, né? Sunamita, né, pastor? A sunamita, é isso aí. Pode continuar lendo, por favor. Pois não. Nasceu em 647 a.C., aproximadamente, né, em Anatote, uma cidade sacerdotal distante cerca de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Era filho de Ilquias, que foi provavelmente o sumo sacerdote na ocasião da reforma de Josias. Ilquias foi também o bisavô de Esdras. Olha aqui, essa informação, ela é maravilhosa. Perceba que ele, quando eu falo que ele era um sacerdote da corte, porque ele tinha uma relação, o pai dele foi sumo sacerdote, provavelmente, né? A gente fala, a questão da probabilidade é porque, irmãos, muitas vezes, vocês sabem, que muitas vezes, quando a Bíblia fala Ilquias e não dá muita informação, ou, por exemplo, vamos dizer, Ilquias, o sumo sacerdote naqueles dias. Quando afirma, aí a gente fala, não era.
mas só quando cita Ilquias, será que era o Ilquias sumo sacerdote? Ou será que era outro Ilquias? Então, de qualquer forma, é bem provável que sim. Porque ele mesmo, quando começa registrando a sua história, ele mostra que ele era sacerdote. Logo, se haviam muitos Ilquias, sacerdotes, eu creio que não, mas assim, pode ser que sim. Então não dá para afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, como eu já ensinei para vocês. A gente só deve afirmar como a Bíblia afirma. Por isso que há essa probabilidade. No entanto, partindo do pressuposto que era, olha só que interessante. Esse Ilquias foi o sumo sacerdote no dia de Josias, e esse Ilquias também foi bisavô de Esdras. Logo, olha a linhagem aqui de um grande servo de Deus, que é Ilquias, influenciando, no caso, um filho, e influenciando um neto. Perceba como isso é poderoso, como essa família também foi especial e como eles deixaram um legado na história do seu povo. Essa informação aqui, irmãos, é muito importante, porque vocês têm que lembrar que aquela questão de tradição, de manutenção da fé, um patriarca que passa por um filho, e claro, nós sabemos que Jeremias não casa, então Jeremias não é o pai de Esdras, mas possivelmente Ilquias teve outros filhos, e aí vem Esdras. Esdras nasce na Babilônia, possivelmente, e ele vai ser o grande escriba e aquele grande líder que vai fazer essa obra maravilhosa, o quê? Trazendo o povo de Deus de novo ao quê? A lei de Deus. E Esdras também vai seguir os passos de quem? Do seu parente, Jeremias, porque ele vai escrever o primeiro livro e o segundo livro de Crônicas. Irmãos, olha como essas escolas são poderosas. Olha como Jeremias foi influente. Ele não só resgata a escola dos profetas, mas agora ele inaugura também, quem sabe, eu poderia dizer, essa característica do escribismo. Eu sei que já existiam escribas, como a gente viu há pouco aqui acima, a gente vê Baruque como secretário, é um escrivão, né? A gente viu isso aqui em cima. Baruque era um secretário. Só que agora Jeremias, ele é alguém que escreve junto com Baruque algo para abençoar muito o povo de Deus. E ele tem uma pena muito abençoada, e Esdras segue os modelos, que a gente já estudamos em Introdução ao Antigo Testamento 1, que Esdras escreve primeiro e segundo Crônicas, escreve o livro dele, escreve Neemias, juntamente com Neemias, e possivelmente escreve Esther. Olha que fantástico, meus irmãos. Como essa família foi uma família separada, e como ali houveram filhos de Deus de um calibre extraordinário. Sabe aquela questão? Uma família sacerdotal, uma família influente e uma família que se preservou. Então, é com muita alegria que a gente vê essas citações. Por isso que eu falei, esses capítulos do livro têm que ser trabalhado. Essas informações, muitas vezes, na leitura de vocês, eu sei que vocês têm muita leitura para fazer e muitas vezes a gente acaba não resgatando, e por isso que eu falei, não, eu quero gastar um tempo mais delicado sobre Jeremias, porque é muita informação valiosa para a história do profetismo, para a história de Israel, para a história do povo de Deus em todo esse período do Velho Testamento. Lembrando que quando, aqui pegando mais uma vez aqui o mapa, ó, Jeremias está aqui nos 625, mas ele está fazendo uma história, quando ele escreve de Reis, desde o ano 1000. Ou seja, logo que Samuel deixa o cajado de profeta, ele pega o cajado de profeta e ele restaura a história dos reis, e não só dos reis, dos profetas, até o ano 625. E depois, como se não bastasse, vem quem? Vem Esdras, que continua esse cajado de profeta. Irmãos, olha que coisa fantástica. Que homens de Deus maravilhoso, que restauram a vida dos profetas, da escola dos profetas, que não são literários, mas que marcaram uma geração, mas eles escrevem, e é toda essa literatura que a gente está trabalhando e está mergulhando. E aqui um último comentário, irmãos. Eu estou sendo assim tão efusivo e fico tão empolgado, irmãos, porque uma das coisas mais poderosas que nós temos
na nossa vida é o poder do livro, a influência de um livro. Irmão, nós somos o povo de um livro só. Perceba, irmãos, louvado seja Deus que a gente tem a Bíblia. Imagine se nós não tivéssemos a Bíblia, como teríamos tanta certeza da tradição oral? Se com a Bíblia já tem tanta heresia, imagine se não tivesse a Bíblia. Então, uma das ferramentas mais poderosas na história da humanidade são livros. Guarde isso, irmãos. Livro não é apenas um instrumento, livro é um ativo. Né? Por exemplo, falando aqui de ativo, quando a gente fala de ativo, temos ativos financeiros. Uma ação é um ativo. Você gostaria de ser, por exemplo, sócio da Petrobras, sócio da Vale do Rio Doce? Você gostaria de ter aquelas ações em seu nome, ser um dos acionistas? É um ativo. Isso é um patrimônio. Você faz parte. Quando você compra um livro, você está comprando um ativo. Livro é um patrimônio. É um patrimônio intelectual e pode ser o que vai fazer toda a diferença o quê? Na nossa geração. A gente está trabalhando o profeta Jeremias porque ele resgata o ativo do quê? De uma história de 1000 anos. Olha que fantástico. Ele resgata a história dos reis. Ele é o elo entre o profeta Samuel e ele é o elo que dá continuação do profeta Samuel. Então Jeremias, ele é esse elo que eu diria que liga todo o Velho Testamento até o cativeiro babilônio e depois vem quem? Esdras, que é esse outro elo. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu fico empolgado, porque muitas vezes a gente fala assim, é um livro. Irmão, por isso que a gente é um povo que tem que ler. Ler muito a palavra de Deus e ler boas obras e resgatar histórias importantes. Que nem eu falei para vocês, citando há pouco o José Rego do Nascimento, e citando há pouco o pastor Ernesto Nini, por exemplo. A gente tem que resgatar essas histórias. Quando eu tive a honra de estar ali com o pastor Ernesto Nini no seminário, via ele fazer 100 anos, sentávamos ali na mesa dos professores e eu olhava para ele e para os demais colegas e eu dizia assim, uma lenda viva, é uma lenda viva. Poder hoje, irmãos, ter o privilégio de poder ter literaturas desses homens, ter visto esses homens pregar, receber a oração desses homens, é algo inacreditável. Hoje a gente tem o acesso da internet, a gente pode estar perpetuando essas histórias e podemos ter ainda algumas lendas vivas. Irmãos, guardem isso, o livro é a maior coisa que a gente deixa para a posteridade. Entendeu, irmãos? Hoje a gente tem a tecnologia, são livros digitais, mas as palavras impressas, elas têm um poder, irmãos. Por isso que Deus se comunicou conosco com livros. Então, desculpem a minha empolgação, mas eu fico empolgado mesmo e quero passar essa empolgação para vocês. Não tenha dúvida, não. Pastor Rai, o senhor quer passar? Eu quero. Passar tudinho e, se puder, passa até mais. Porque eu acho que coisa boa a gente tem que passar mesmo, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, continuando aqui. Amém. Continua. Por favor. Ok. B. Foi constituído profeta pelo Senhor antes do seu nascimento. 1:5. E chamado pelo Senhor no 13º ano do reinado de Josias, aos 20 anos de idade, aproximadamente. Prossegue, por favor. C. Não se casou, pois o Senhor proibiu que o fizesse com um sinal ao povo da próxima destruição de Jerusalém, no capítulo 16, 2. Dá uma pausa até aqui. Percebe, irmãos, ele foi um profeta que a gente entende que ele foi realmente separado. Até mesmo você pode ver que o Senhor não permite dar uma ideia de celibatário. Ele se iguala, uma das mensagens de Jeremias, a vida dele, olha que curioso, o livro de Jeremias não é um livro que temos muitos assuntos cristológicos, messiânicos. Há citações messiânicas, pelo menos 2, mas a vida dele retrata uma biografia messiânica. Ele é um profeta que não casa-se. A maioria dos profetas constituíam famílias, etc. e tal. Mas ele é um bom modelo de Cristo, como pessoa e obra. Pode ver que ele vive o celibato porque a obra que ele vai fazer é uma obra que de muito sofrimento, logo levaria muitas pessoas a sofrer com ele. Imagina a família dele sofreria com ele. Então, foi uma maneira de uma vocação diferenciada, com um propósito diferenciado, para uma missão diferenciada, porque
Lembra que quando o Senhor apresenta-se a Paulo no caminho de Damasco, fala: você será enviado às nações e você sofrerá muito pelo meu nome. Ora, irmãos, então eu quero acreditar que quando uma pessoa recebe uma missão muito especial, o celibatário, o ser um celibato, faz parte até do pacote, porque é tipo assim, ó, só você sofre. Não preciso fazer você e sua mulher sofrer, nem os filhos, né? Porque dá para ver uma ideia assim. Então você vê, ele tem uma vocação bem novinha. E agora olha o tempo de duração do ministério dele. Pode ler essa parte D, pastor, por favor. Ok. Jeremias ministrou em Jerusalém durante 40 anos aproximadamente. E no Egito durante 5 anos. Isso. Aconselhou 5 reis. Meu Deus, é o Billy Graham. Aliás, né? Desculpa, a comparação nem cabe. Sim, Mas enfim. sim. Mas não, pensa que, pastor, cabe sim, sabe por quê? Pensa, hoje o Billy Graham teve acesso, quem? Aos presidentes americanos, teve acesso a outras pessoas, mas a gente tem que lembrar num contexto que não tinha mídia, não tinha nada. Pois é. Nossa, meu Lembra? Deus. É muito grande a obra desse homem. Isaías nasce na corte. Ele já é um aristocrata. E como aristocrata, Deus levanta ele na corte. Fantástico isso. Ele não se... Irmãos, isso é apaixonante. Por isso que eu estou gastando esse tempo. Pastor, por que o senhor está sendo tão enfático? Irmãos, eu não sei o destino que Deus reservou para nós, mas perceba, quando a gente vê muitas vezes Deus levantando alguém na corte, quando eu falo na corte, irmãos, levantando alguém, muitas vezes, nos meios palacianos, no meio político. A gente tem que regar de oração para que essas pessoas não se corrompam. Porque nem todo mundo vai ter o privilégio de ser colocado nas tribunas da nação. Ou, quem sabe, diante de grandes executivos. Então, quando a gente vê alguém que é separado dessa forma, a gente tem que regar de oração e pedir: Deus, conserva o teu servo. Porque, olha, Isaías nasce na aristocracia e se mantém fiel, passa vários reis, e um último rei, vendo ele como ancião, vai lá e corta ele no meio. E ele se mantém fiel. Vem agora Jeremias, que nasce no sacerdócio, tem a linhagem sacerdotal do pai, uma influência sacerdotal, não se deixa levar pela corrupção dos outros reis, porque o primeiro rei ali é fiel, glória a Deus, mas os outros que vêm. Depois ele tem o acesso do Egito, vai para outras nações, vai para outros governos, e detalhe, irmãos, aonde ele vai, ele prega. E aqui a gente vai ver, mas ele chega no Egito, ele dá sentença para o Egito. Oh, meu Deus do céu! Deus poupa ele da morte no cativeiro babilônico. Os ministros da Babilônia poupam Jeremias, ele vai para o Egito milagrosamente, chega no Egito, agora que ele poderia aposentar, prega contra o povo do Egito. E é uma palavra dura, ou seja, olha a postura. O que isso tem para nos ensinar, irmãos? É aquilo que eu falei para vocês sobre o estilo de vida e a cultura de um profeta. Por isso que quando Jesus fala dos profetas, Jesus fala com a boca cheia, os apóstolos falam com a boca cheia, honrando que eles eram homens especiais. E é isso que a gente tem que almejar. Como seminaristas, como ministros, a gente tem que seguir esses passos, porque são passos extraordinários, tá bom? Então, sim, pastor. Leia para nós de novo, que é que nem Billy Graham moderno, sim. É isso aí. Meu Deus. Então, Jeremias ministrou em Jerusalém durante 40 anos aproximadamente, e no Egito durante 5 anos. Ele aconselhou 5 reis e um governador de Judá, bem como os rebeldes judeus restantes que fugiram para o Egito. Ou seja, meu Deus, coisa linda. Por favor, E, continue. apesar de ser um homem compassivo e profundamente sensível, Jeremias foi chamado para um ministério em que proclamou inexorável julgamento contra a nação. Considerado um traidor devido a esses julgamentos, parece que não viu uma só pessoa converter-se no seu longo ministério de mais de 40 anos. Eu acredito, irmãos, particularmente, essa é uma afirmação que Era o chamado autor. mesmo, né, pastor? Porque Isso é imagina, 40 impressionante, anos viu? sem conversão, meu pai. Então, Impressionante. eu estou gastando esse tempão aqui com vocês, meus irmãos. Estão entendendo quando muitas vezes a gente sofre no ministério e a gente fala: Deus, está tão difícil.
e a gente está vendo, de repente, pessoas que caminhavam conosco, indo para caminhos errados, de doutrinas erradas, e estão ali com igrejas, de repente, crescendo, e a gente fala, Senhor, e agora? Vou com eles? Não vou? E, de repente, a gente é humilhado. E aí a gente ganha uma alminha, batiza duas aqui, acolá, e fica todo tímido, se sentindo os piores. Olha para Jeremias. É óbvio, na minha opinião, ele ganhou, sim, pessoas. Mas ele não registra essas pessoas. Ele não destaca. Deus não permitiu com que ele registrasse. Ou será mesmo que ele não ganhou? Agora, ele não ganhou ali, mas ele ganhou acolá. Daniel foi fruto de Jeremias. O próprio Esdras foi fruto de Jeremias. Sementes. Estão entendendo? As sementes nasceram. Nós estamos sendo aqui sementes de Jeremias. Amém. Sementes de um desafio, de olhar para ele e falar, eu quero seguir esses passos, como ele foi. Porque, irmãos, percebam, muitas vezes a gente sente, e aqui, olha, a gente fez uma recapitulação na cronologia, a gente se sente tentado. Lembra que no meu bloco anterior, no primeiro bloco, a gente viu ali Acaz pegando e se corrompendo, e tendo o sacerdote Urias, que foi e construiu um altar de Damasco lá no templo. Ou seja, sacerdotes que se corrompiam. O rei que se corrompeu. Mas Jeremias não. Jeremias, durante 40 anos, depois mais 5, e a gente não vê ele com muitos frutos. A gente não vê ele assim vamos dizer assim, Paulo teve muitos frutos. Mas quando a gente pega até a própria vida de Paulo e vai avaliar a vida de Paulo, irmãos, a história honra Paulo. Mas quando a gente vai ver Paulo, por exemplo, no primeiro julgamento no cárcere, a gente vai estudar a introdução ao Novo Testamento, irmãos, Paulo viveu uma vida solitária. Paulo ganha uma grande igreja em Corinto e a igreja depois quase que expulsa dela, da própria igreja. Se Paulo não tem fibra, se Paulo não sabe se comunicar, Paulo estava perdido. Mas Paulo muitas vezes não era bem quisto também, não era bem assistido. E no primeiro julgamento, ninguém apareceu para ficar do lado de Paulo. E aquela igreja de Roma, que ele escreve a carta? Onde estavam os irmãos? Perceba, Paulo ele é honrado na história, mas durante a sua vida ele teve momentos horríveis. Pode ver que as igrejas que ele ganha, as igrejas que ele monta, só uma igreja era muito militante, que era a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses era um com Paulo como a carne com a unha. As outras igrejas deixavam Paulo meio que ao léu. Não estou dizendo que não honrava, mas não honrava como a pequenina igreja de Filipenses. Então, quando a gente olha Paulo e tem todo esse glamour, nos dias de Paulo sofreu bastante. Jeremias também. Interessante isso, não, irmão? Isso é muito legal. Isso é legal para a gente poder ver que a obra de Deus, muitas vezes, ela não é aquilo que sabe, só porque não está tendo muita visibilidade, muita notoriedade. Tudo bem. Se não está tendo, por que não está tendo? Pode ser desígnio de Deus. Pode ser. Qualquer pastor, por mais bobinho que seja, ele quer ser o grande pastor da nação. Ou será que a gente foi separado para não ter ninguém? Não, mas é que muitas vezes tem pastores que não se dobram, não se vendem, e eles vão continuar com o ministério, eu diria ali, plantando as sementes de grandes árvores, e essas árvores vão nascer. A semente de Jeremias nasceu com Esdras. Quer coisa mais linda? A semente de Jeremias nasce com Daniel. Irmãos, quando Daniel está lá, já vendo ali, o Império Medo-Persa se levantando, ele pega quem? Ele pega e vai ler os profeta Jeremias. E quando a gente vê que ele está lendo Jeremias, a gente pode incluir o quê? Pode incluir o livro de Reis. Ou seja, a gente vê que o profeta Daniel, lá na Babilônia, foi influenciado por esse homem. Isso é fantástico, irmão. Isso é fantástico. Isso é empolgante. Não dá vontade de parar de falar desse homem. Entendeu? Joia, meus irmãos. Vamos lá. Olha aí. Embora... Esses arquétipos, né, que a gente encontra nas escrituras realmente é bálsamo para nós, né, porque vai de um Jeremias que usa esse tipo, que demonstra, né, essa perseverança, e digamos que ele não tenha de fato ganhado ninguém, e isso realmente nos faz enxergar que a vida continua e a gente precisa continuar confiando no Senhor, ponto. Parabéns pela fala, o arquétipo.
É isso aí, pastor. O arquétipo, muitas vezes, a gente vai ser tentado a querer fazer muitas coisas. E, meu irmão, tem coisa que é a velha Bíblia, é a velha oração, é a velha pregação. Quando eu falo velho, não de antiquado, é o Sim. modelo, é o velho jejum, é a velha fidelidade. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de se manter nesse caminho. E no tempo de Deus, Deus vai fazer o que Ele quiser conosco e o fruto do nosso trabalho vai se perpetuar. Eu me lembro que logo quando começou alguns movimentos neopentecostais terem muita evidência, Marcha para Jesus e tanto, o pastor Ernesto Nini era chamado em vários programas, e eu lá no seminário, nesses dias, você tem que lembrar, irmãos, que eu me formei em 93, ou seja, olha aí, 30 anos atrás. Então, eu lembro que durante os anos de 90 até 93, eu vi o pastor Enéas e perguntava por que o pastor Enéas não está com esses camaradas aí na mídia? Porque naqueles dias, diferente de hoje que a gente tem redes sociais, naqueles dias quem estava na mídia eram os figurão. E eu vi o pastor Enéas sempre, ou na igreja local ou no seminário, ele não abria mão. E ele não ficava desfilando com os tigrão. Quando os tigrão chamava ele para ir para a mídia, ele ia fazer o trabalho dele, mas não abandonava o púlpito. E para nós, seminaristas, ele dizia: o pastor tem que estar na sua igreja, o pastor prega de domingo, o pastor não sai de domingo. E ele falava: eu não saio, não abandono o meu púlpito de domingo, porque eu sou pastor de uma igreja. Ô, irmãos, essas foram estacas que entraram no meu coração. Por isso que eu não prego fora. E por isso que eu cuido da minha igreja. E mesmo quando eu não estou pregando, eu estou ali honrando o meu irmão que está pregando. Vou pregar nos dias que eu não tenho culto, com raríssimas exceções. Pastor Enéas, ele poderia estar viajando, poderia estar na mídia, ele estava não, onde estava formando alunos no seminário, eu sou fruto dele, tive aula com ele. Irmãos, quanto vale isso? E aí eu via os tigrão nas mídias, tal, viajando, pousando. Tá bom, legal, Deus levantou eles para isso, levantou. Muitas vezes a gente se sente tentado. E eu, como um jovem, irmão, estou com 50, vou fazer 52 anos, eu fui para o seminário com 19 anos. E eu olhava isso, eu falava, por que o pastor Enéas não está? Eu não entendia. Mas depois, ao acompanhar as besteiras desses que gostam de mídia, eu falava, entendi. Pastor Enéas quer o que Deus quer, não o que a sociedade quer, ou que o mundo gospel quer. E aí isso cravou no meu coração, irmãos. Se vocês me perguntarem se eu não quero estar nas mídias, claro que eu quero. Quero que a minha igreja seja a maior do Brasil. Mas e agora? E se Deus não quer? Eu quero ter o maior seminário do mundo. Mas se Deus não quer, acabou. Então, perceba o que você disse, pastor, como que é? O arquétipo. É o arquétipo. A gente tem que seguir o arquétipo de Deus no como Ele quer e se deixar levar. E uma coisa que eu aprendi com o Ernesto Nini, que eu deixo aqui para vocês. A porta que Deus abre, a gente passa. Mas a porta que Ele não abre, a gente aceita. E a que Ele fecha, a gente aceita. Amém? Simples assim, irmãos. E é assim que Ele foi passando. E eu costumo dizer que bastante porta Deus abriu para ele. 101 anos, que Deus abra pelo menos metade para mim e já vou estar muito feliz. Ou pelo menos 10%. Tá bom. Vamos lá, irmão. Continuando aqui, então. Vamos lá. Continua para nós? F. Embora impopular e desprezado quando profetizava, e insistia na submissão à Babilônia, tornou-se mais tarde o herói popular dos restantes judeus exilados, depois de as suas predições de julgamento serem cumpridas e de o povo lembrar também das suas predições de uma futura libertação e retorno. Ou seja, depois de tudo e morto, ele vira herói. Pastor, e aí? É desígnio de Deus, irmãos. É desígnio de Deus. Foi assim que Deus quis. Por isso que a gente está honrando Ele aqui. Para que a gente possa viver esses arquétipos, a gente possa viver esse momento, a gente possa seguir esses passos. Porque Deus tem um plano, né? Então vamos lá. Cenário histórico. Leia agora para nós, Gil, por gentileza. O professor Fabiano entrou aqui na chamada. Quando ele puder também participar conosco. Já está na sua casa, professor? Oi, pastor, estou em casa sim, graças a Então, Deus. se você está no computador ou no celular? Estou no celular. Então tá bom, porque eu acho que fica difícil para você ler, né? Uhum. Tá bom, então tá jóia. Se tivesse no computador... A página que eu leio.
Opa, então, joia, é que eu estou com essa versão aqui, é mais antiga, é Profeta Jeremias, entramos agora no cenário histórico, mas se você está com o livro-texto aí na mão, joia, então já já vai participar conosco, tá bom? Maravilha, maravilha, então. Então, Gil, tem a bondade, Gil, pode ler para nós? Data que foi escrito. Ok. Data em que foi escrito: 627, 580 a.C. Primeiro, o ministério de Jeremias começou no reinado de Josias e continuou em Jerusalém durante os 18 anos da Reforma e os 22 anos do colapso nacional. 2. Forçado a ir para o Egito com o resto rebelde em 586, ali profetizou durante 5 anos, talvez, condenando a idolatria dos judeus, capítulo 44, versículo 8, e anunciando a vinda próxima de Nabucodonosor para conquistar o Egito, o que ocorreu em 568. Oh, meu Deus do céu! Ele continua falando contra o restante judeu que ainda continua no pecado e fala para o Egito. Pelo amor de Deus, irmãos. É só Deus para guardar um homem desse, né? Então é admirável, admirável, né? Então, continuando aqui, o cenário político, é, pode ler para nós, Gil? 1. No cenário internacional, foi essa uma época das nações manobrarem pela primazia do mundo. As 3 nações mais envolvidas eram Assíria, Babilônia e Egito. Em 626, Nabopolassar da Babilônia, com o exílio dos Medos, Auxílio. auxílio dos Medos, tomou essa cidade das mãos dos assírios, que vinham controlando o período mundial, porque quase 2 séculos. Ou seja, deixa eu dar uma pausa aqui. Então percebam, não lembra que eu disse para vocês, essas nações, o Egito, quando nós pegamos um pouco a história do Egito, pode ver que no nosso livro do panorama aqui do Antigo Testamento, a gente já vai ver com ele, sempre no livro do Rio e do Alto, aparece em cada parte do livro, né? Aparece sempre um gráfico. Vou até mostrar aqui rapidamente para vocês e a gente depois vai tentar também tá com opa, aqui. Deixa eu te mostrar aqui para vocês rapidamente. Olha que interessante isso. Deixa eu pôr aqui no panorama do Antigo Testamento para replicar para vocês. Na página 470 do Rio e do Alton, aqui está aparecendo é isso que eu quero dizer para vocês. Só um minutinho. 470 aqui. Olha que legal. Então, percebam que aqui, isso daqui aqui, para mostrar para vocês agora, por aqui fica um pouco ruim. Mas olha que interessante. Aqui mostra a Síria, Babilônia. Tá dando para ver? Consegue enxergar? O senhor tá bem escurinho, dá para ver Egito, Israel, Judá, tal, mas Isso, assim. que, na realidade, o livro mesmo, até mesmo quando você está com o livro, você tem que colocar uma luz bem forte, porque eu diria, se eles fizessem só os textos escritos sem esse fundo cinza, ficaria muito melhor, né? Ó, no livro texto está assim, ó, reis assírios aqui em cima, e depois vem reis babilônicos. Aí vem a Síria e a Babilônia. Aqui são os anos embaixo, tá vendo? Ó? Antes de Cristo, 560, e vai decrescendo, ou melhor, vai crescendo, né? Como a gente sabe, para a esquerda, 710, aí vem mostrando, ó, Senaqueribe, os anos em que reinou Senaqueribe, Assurbanipal, e aí vem quem? Nabopolassar, e depois vem Nabucodonosor. É aqui que eles derrubam o Império Assírio, por volta do ano 610 a 590. Israel e Judá.
Aí aqui mostra também os reis de Israel e Judá. Então aqui está o reis dos judeus. Então vem Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoaquim, Zedequias, Jeoacás. Olha aqui o profeta Jeremias. Joaquim, e vem a queda de Jerusalém. Então, olha o Egito. Percebam, irmãos, por que o Rio e o Alton colocam esse gráfico? Para lembrar que essas nações sempre foram muito fortes. A gente não pode se esquecer que o Egito foi um império, e quando nós vamos estudar sobre a história do Egito, são muitas dinastias, irmãos. Muitas dinastias. A Assíria também são muitas dinastias. A Babilônia também são muitas dinastias. O que é rápido na Babilônia é que quando ela se torna império, que aí é chamado, inclusive, eu gosto muito quando a professora Márcia Zoner chama, Neo-Babilônia. Aí, na Neo-Babilônia, esse período de domínio e de império da Babilônia, da Grande Babilônia, é pouco tempo, porque depois de pouco tempo, logo no filho de Nabucodonosor, tem a queda da Babilônia, e aí vem o Império Medo-Persa, que também já era forte os Medo-Persas. Percebam que os Medo-Persas já são também um império, juntamente com o Egito. Pode ver que nas páginas da Bíblia, irmãos, olha que interessante. Quando a gente está vendo lá na Bíblia que o próprio Salomão casa-se com a filha do faraó do Egito, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma aliança. Ele está fazendo uma aliança com alguém que já é forte. Então, quando a gente vai vendo essas movimentações políticas, eles já estão fazendo aquilo que a gente já conhece na história. São acordos. Quando a gente, no primeiro bloco, a gente tratou em 2 Reis 16, 17, que o rei Acás pede socorro para o rei da Assíria e fala, olha, eu sou o seu filho, eu sou o seu vassalo, eu sou o seu servo. Ele está fazendo uma aliança. Então, as alianças elas vão sendo construídas ao longo das décadas segundo o interesse. Qual é o interesse? Político, econômico, até mesmo religioso. E aí onde entra a religião nesses acordos? Pode ver que quando você faz um acordo político, muitas vezes você acaba agradando gregos e troianos. E é por essa razão que era muito difícil para o povo de Deus se manter fiel. Pode ver que o próprio Salomão, quando ele vai fazer o agrado das suas esposas e constrói em Jerusalém os altares em que Deus o amaldiçoa e por isso divide o reino, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo o quê? Ali um acordo com as outras nações. É aquilo que a gente chama de sincretismo. O sincretismo religioso. O que é o sincretismo, irmãos? O sincretismo é aquilo que acontece muitas vezes quando hoje a gente vê uma igreja católica lá na Bahia, que eles misturam as religiões afro com o catolicismo. Isso é o sincretismo. E aí eu pergunto, tem práticas sincretistas nas igrejas evangélicas ou não? Meu Deus. Deus. Como tem? Por isso que o juízo de Deus não começa lá fora e nem em Brasília. O juízo de Deus vai começar dentro das igrejas. Por isso que o arquétipo profético, sacerdotal, segundo os conceitos de Davi, seguindo aquilo que realmente Deus deseja, adorando a Deus segundo os valores de Deus, é fundamental. Então aqui, irmão, só recapitulando, esses reinos aqui, eles eram já fortes, eles já eram império. Com Tiglat-Pileser, a Assíria se torna um império muito pujante. E aí eles continuam dominando, como a gente acabou de ver aqui há pouco, eles continuam dominando durante quase o quê? Quase 200 anos. Isso é muito... Olha aqui, ó. Leia para nós de novo aqui, tio, depois dessa Assíria, Babilônia e Egito. Assíria, Babilônia e Egito. Em 626, Nabopolassar, da Babilônia, com o auxílio dos Medos, tomou essa cidade das mãos dos assírios, que vinham controlando o poderio mundial por quase 2 séculos. Olha só, essa informação, irmãos, isso daqui é muito legal e assim, me permitam, tá? Eu gosto de ficar fazendo essas pontes,
Porque quando a gente está estudando a introdução ao Antigo Testamento, a gente começa a viajar na geopolítica do Antigo Testamento. Como hoje. O que o nosso presidente fez ao ir para a China, irmãos, e ter se tomado um partido, irmãos, a gente está correndo um risco muito grande. Pastor Rai, o que o senhor tem para dizer sobre isso? Irmão, a única coisa que eu tenho para dizer sobre isso é simples. Nosso país sempre foi o quê? Nosso país sempre foi neutro, ele tinha que continuar neutro. Perigosíssimo demais, irmão. Porque ele fez aqui um juízo de valor, ele quis, há alguns meses atrás, tomar chazinho com o presidente americano, quer ter um bom relacionamento com a Europa, mas ele acaba dando um tiro no pé. Ou seja, ele causou aquilo que a gente vê que é a não neutralidade. O Brasil sempre foi neutro, a sua história de 500 anos. É claro que eu não estou falando aqui, eu estou falando principalmente depois da sua independência, vai. Então a gente sabe que nesses últimos 200 anos e nesses últimos 100 anos, em que a gente se torna, eu diria, cada dia um povo mais democrático, etc. e tal, mas a gente sempre foi neutro. E isso é perigoso. Por que é perigoso? A gente está vivendo momentos de barril de pólvora, sem fazer o juízo daquele ou desse. A neutralidade, ela tem que ser valorizada. Agora, percebam, irmãos, a questão geopolítica, ela está sendo barril de pólvora nesses dias, mais do que nunca. A gente está vendo a influência geopolítica, como é perigoso. Um outro fator aqui, só para enriquecer o conhecimento de vocês. O mundo vai ser inflacionário daqui em diante, perder de vista. Pastor, depois da década de 70, que teve uma crise chamada crise do petróleo, o mundo passou por momentos inflacionários, aí veio um momento em que a questão inflacionária foi resolvida, principalmente década de 80 para cá, década de 90 até recentemente, a gente viu que o mundo praticamente não tinha taxa de juros. Por quê? Porque ele entrou no momento de uma certa tranquilidade. Por que o mundo vai ser mais inflacionário a partir de então? É simples, irmãos. Nenhuma potência mundial vai querer, por exemplo, dar os seus segredos tecnológicos ou fazer com que por exemplo, a questão dos chips, como está acontecendo lá na Ásia agora. Os Estados Unidos vai produzir os seus chips, a Europa vai produzir os seus chips, o Brasil tem que produzir os seus chips. Você, naturalmente, resgata o que? A indústria brasileira, a indústria nacional, em qualquer país. Quando você resgata a indústria nacional, naturalmente gera mais emprego, mas existem regras. Lá na China, por ser não uma democracia, mas uma autocracia, o que acontece? Lá tem outros sistemas. Então, as regras trabalhistas são outras, por isso que é tudo muito barato. Então, as contabilidades do mundo era tudo na China. Agora, você vai entregar a sua contabilidade, a sua empresa com seus segredos na China, nesse mundo dividido? Nunca. Segundo alguns especialistas, das 18 das 20 maiores empresas que concentram o tráfego de informações no mundo, se não me falha a memória, 17 ou 18 são americanas. Por exemplo, tudo que a gente está fazendo agora está passando pelo servidor americano. Tudo. Os nossos e-mails, o nosso sinal é rebatido, tudo fica registrado. Parece que 3 apenas foge do controle americano. Vocês acham que nesse mundo de trocas de informação digital, essas pessoas não estão olhando para isso como um acervo? Você acha que a China ela vai querer, por exemplo, também não ter os seus alcances, para também não ter os seus controles? Percebam, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu falei sobre o mundo inflacionário. Não tenham medo, não vai voltar aquela inflação maluca, a não ser que a gente vire uma Argentina ou uma Venezuela. Mas o que eu estou te dizendo é que naturalmente isso acontece. Isso vai acontecer. E a gente vai ajustar. E vamos viver. Por quê? Porque é natural que aquilo que a gente comprava muito mais barato, a gente vai pagar um pouco mais caro. Mas a gente vai gerar mais emprego também, ou seja, a economia vai se movimentar. Mas o mundo estava vivendo um mundo geopolítico, e perceba, por que eu estou falando tudo isso? Porque agora o presidente fala uma besteira, a gente já não gosta. Graças a Deus que a gente está tendo esse momento. E a gente tem que orar mesmo para ele ficar de boca fechada.
E muito fechado, porque é perigoso para nós. E se caso as coisas piorarem, a gente tem que se posicionar que nem os profetas se posicionaram, né? Então, percebam que eu estou falando aqui um pouco sobre isso, e aqui a gente vê uma movimentação geopolítica, é bem interessante que a gente está vendo que Jeremias presenciou esse momento geopolítico. Mas ele tinha uma função, que era ser um profeta. E ele fazia o papel de profeta. Então, olha como que a gente vai viver a vida, a gente vai profetizar, a gente vai pontuar, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver naquilo que Deus permite a gente viver, né? Jeremias, pode ver, irmãos, ele não foi infeliz porque ele viu o povo dele caindo no cativeiro. Claro, ele não queria aquilo, mas ele não podia fazer nada. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus, mesmo nos dias difíceis. Foi para uma terra estranha, continuou fazendo a obra de Deus, mesmo vivendo dias difíceis, porque a riqueza dele não estava nessa terra. É isso que importa para a gente, né? Vamos lá, meus irmãos. Desculpa tomar esse tempo aqui. Acabei entrando aqui, peguei uma direita. Vamos voltar aqui para o caminho. Paramos aonde? Em 612. Continua para nós. Em 612, destruíram Nínive. Em 610, tomaram Harã. Em 605, a Babilônia derrotou o exército egípcio em Carquemes e assumiu o controle da Palestina. Desse modo... Opa, aí vamos pular aqui. Desse modo... Nabucodonosor chegou ao auge do poder em 605, ano da morte de seu pai, apesar do Egito só ser conquistado em 568. Durante a maior parte daquele período, o Oriente Médio esteve em tumulto, e Jeremias advertia em vão os filhos de Josias a submeterem-se à Babilônia. Por que Jeremias fazia isso? Pastor, como ele faz isso, pastor? É óbvio, Deus já tinha sentenciado, e ele estava dizendo, olha, não dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Aceitem, não tem jeito. Vocês perderam, com todo respeito. Perdeu, mané. Perdeu. Nesse caso, né? Claro, o profeta não diria isso. Mas era isso. Perdeu, mané. Tá no pecado, estão no erro. Acabou, vai vir, vai acontecer. Vocês podem não acreditar, né? Então, o que acontece, irmãos? Agora eu quero mostrar um outro mapa aqui para vocês. Olha que interessante. Por isso que é legal essa matéria. Essa matéria é muito boa, irmãos. Né? Ela acaba sendo muito enriquecedora. Olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês o mapa, só para a gente visualizar. Pastor, o cativeiro assírio cai por terra, cai por terra. O cativeiro babilônico, ou melhor, a Síria cai por terra, cai por terra. A Babilônia tem expressões fantásticas, tem expressões, tem um crescimento enorme, tem. Mas ele não conquista naquele primeiro momento, num primeiro momento não. Num primeiro momento não conquista, olha só. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui, ó. O Império Assírio, ou seja, essa parte em verde é o Império, mas aqui acaba sendo a influência assíria. Aí logo na sequência vem o quê? O Império Babilônico. Agora o Império Babilônico abraça toda a parte até o Egito. No entanto, a influência, aqui é o reino do Egito, tá vendo? Ele acaba abraçando inclusive o Egito também. Mesmo que aqui era um reino, estava debaixo da autoridade num primeiro momento. Pode ver que aqui, ó, esse é o período do Império Babilônico. Nós acabamos de ver aqui que Nabucodonosor, ele vai conquistar o Egito só, aliás, aqui, ó, 568. Olha que interessante aqui. Esse mapa ele vai até 587, possivelmente. Então aqui está o reino do Egito, mas ele já está dominando politicamente, ele está dando as cartas. E aí logo depois disso, a gente conhece, vem o Império Medo-Persa. E aí, meu irmão, olha só o Império Medo-Persa. Aí o Império Medo-Persa abraça toda essa região. Olha o tamanho do Império Medo-Persa, irmãos. Então é bem interessante esses mapas, porque a gente começa a ver Israel aqui no meio, né,
desses domínios. Então, podem ver que o período do Império Babilônico não é muito grande, é curto. Ele já, quando eu falo império, o neo-império, esse império que ele abraça a tribo do norte e a tribo do sul, e o Império Assírio e o Egito. Mas ele já era forte antes de conquistar essa região. Pode ver que ele fez o quê? Uma aliança com os medo-persas para destruir o Império o quê? Assírio. Então, a Síria está aqui dominando, aqui está a Babilônia, ele convoca os medo-persas para destruir o Império Assírio. Logo, ele se torna protagonista. E aí ele se torna um império. Mas logo vem na sequência o Império Medo-Persa e conquista a Babilônia. Irmãos, essa é a história se repetindo e é assim que é a vida e é assim que a gente tem que saber. Quando a gente pensa na influência americana sobre o mundo, vamos ser honestos, os americanos não tiveram quase influência nenhuma no mundo, concorda? 50 anos, 100 anos não é nada na história mundial. Concorda, irmãos? Quando a gente para pensar... Culturalmente falando, né? Mudar a cultura de alguém não é da noite para o dia, né? Então, não é esse tempo. E assim, é claro que eles... Não tô, me entenda, tá, irmãos? É outro contexto, eles são a maior potência do mundo. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente pensa que 100 anos eles estão aí em protagonismo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive um dos fatores que eles acabam tendo esse protagonismo é porque eles acabam financiando a reconstrução do mundo depois da Segunda Grande Guerra. E então eles enriquecem. Mérito deles, eles são fantásticos. Irmão, o povo americano é admirável, principalmente porque eles investem naquilo que é cultura. Eles investem em livros. Então, partindo desse pressuposto, eles estão de parabéns. No entanto, olha que interessante. A América, eles não têm, assim, 200 anos de história dominando no mundo. E aí é onde a gente entra, o quê? Que quando entra essa questão de domínio, agora, por exemplo, segundo os especialistas, dizem que a gente vai entrar no novo milênio, que é o milênio asiático. Quanto tempo isso vai durar? Isso aí. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que estar preparado para tudo, ser profeta em qualquer terreno. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, deu aqui também o horário agora. Vamos só dar uma pausa aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ó, o esboço aqui é muito legal. É um esboço de Jeremias, tá? Tema: rebelião final de Judá e a sua retirada da terra da aliança. Temos vários esboços de várias formas. Eu não vou gastar muito tempo com isso, tá bom, meus irmãos? Porque não dá tempo, né? Então, só queria concluir aqui essa parte, o cenário político, para a gente já ir para a próxima gravação. Então, leia rapidamente aqui para nós, Gil, no cenário nacional. No cenário nacional, o período da profecia de Jeremias foi um dos mais negros da história judaica, pois os pecados do antepassados, a idolatria, foram punidos com julgamento divino. Esse julgamento consistiu em 4 tragédias nacionais em Israel. Olha, quando nós pegamos segundo livro de Reis, capítulo 17, você vai ver que Deus, usando Jeremias, já estava mostrando que a tribo do norte tinha pecado desenfreadamente, de uma forma abusiva em muitas coisas. E a tribo do sul estava praticando, mas ainda não tão desenfreada. Isso nos dias de Acás. Vocês têm que lembrar que os dias de Acás, recapitulando rapidamente aqui, os dias de Acás, é os dias do profeta Isaías. Ou seja, praticamente 100 anos antes de Jeremias. Já nos dias de Jeremias, infelizmente, depois de Manassés, mesmo que veio um momento de avivamento com Josias, esse período de Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias, irmão, aí foi um negócio, foi a bancarrota. Mas perceba que tivemos esses 2 momentos maravilhosos, de Ezequias e de Josias, mas mesmo assim não teve jeito. Então, leia para nós rapidinho, Gil. Esse julgamento constitui em 4 tragédias nacionais. Primeiro. Isso. Em 609, José foi morto no Megiddo quando tentava impedir que Faraó Neco auxiliasse a Síria na batalha com a Babilônia.
Essa morte depois da grande reforma e expansão política de Josias foi uma das maiores tragédias ocorridas em Israel, profundamente lamentada por toda a nação. Olha, em 609. Então, B. Em 606, Nabucodonosor libertou Jerusalém do controle egípcio, passando a ser seu controlador, e em seguida começou a deportar os judeus, levando alguns membros da família real para a Babilônia, Daniel entre eles. Seu propósito era treiná-los para o serviço do governo. Você percebe? Eu ajudo a te libertar dos egípcios. No entanto, eu passo a ser agora o que dou as cartas a você. Ou seja, irmãos, como isso é difícil, mas essa é a vida, irmãos. Por isso, só fazer um adendo aqui, eu sei que a hora já está passando. Irmãos, a gente tem que saber se relacionar no mundo geopolítico, na política. A gente tem que saber que tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que estão fora do nosso controle. E tem coisas que a gente vai ter que aprender a lidar em meio às dores. Não tem muito que a gente possa fazer. Tá bom? Continuando. C. Em 597, Nabucodonosor teve de mandar o seu exército a Jerusalém em 2 ocasiões, a fim de sufocar a rebelião de Judá e o seu alinhamento com o Egito. Opa! Agora então, eles estão tentando voltar para o Egito? Porque viram que Nabucodonosor estava com a mão muito pesada. E aí continua? Na primeira vez, o rei Jeoaquim foi morto e largado ao calor do dia e à geada da noite. 36, versículo 30. Na segunda, Joaquim foi levado para a Babilônia depois de um reinado de 3 meses. Nessa ocasião, Nabucodonosor saqueou a cidade e os tesouros sagrados do templo e exilou para a Babilônia a camada mais alta da população, segundo Reis 24, versículo 11 ao 16. Ou seja, olha só os anos, irmão, 606, quase 10 anos depois, ou melhor, começou a 609, 606, 597 e agora o último. D. Em 586, Jerusalém, o templo foram destruídos por Nabucodonosor, depois de outra rebelião, e em cerca de 2 anos a cidade. Essa destruição foi histórica, repercutiu em todo o mundo e era quase inconcebível para a mentalidade judaica, que via Jerusalém como parte do destino eterno da nação. Joia, só para a gente concluir aqui, porque era inconcebível, porque Deus tinha dito que ele escolheu uma tribo, em especial Judá, e uma cidade para morar, que era Jerusalém. Deus tinha construído a sua casa para ali habitar e para que todas as nações adorassem a Deus. Ou seja, na cosmovisão judaica, o Deus de Abraão jamais faria isso, mas os profetas anunciaram. Deus se revelou para os reis, Deus se revelou para os profetas e disseram que se vocês me obedecessem, nada disso aconteceria com vocês como aconteceram com as outras nações. Se vocês me obedecerem, mas se vocês me desobedecerem, nem esse templo vai estar de pé. Eu vou permitir com que o inimigo se levante contra vocês e que vocês aprendam no meio de tudo isso. E aconteceu. E a história a gente já sabe qual é. Tá bom, meus irmãos? Então, esses 4 acontecimentos foram trágicos. Essa é a maior data, eu diria, de terror para os judeus. A casa de Deus foi destruída. Mas Deus tem o seu propósito, porque ele não habita numa casa criada por mãos humanas. E ele ensinou o seu povo. E essa história a gente conhece. Tá bom? Até aí, tudo bem? Querem fazer alguma pergunta antes de pararmos essa gravação? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Então, vou parar aqui e vamos abrir o último bloco.